Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TeraCast, um espaço onde discutimos uma série de temas relacionados à tecnologia da informação, com o intuito de trazer informações valiosas que vão te ajudar a implementar uma gestão de TI excelente na sua empresa, e assim aumentar a eficiência operacional, melhorar a segurança e a integração dos sistemas, melhorar a gestão de todos os ativos de informática e obter uma série de outras vantagens que vêm junto com uma gestão de TI excelente. Esse podcast é realizado pela Terabyte, uma empresa que possui mais de 20 anos de experiência na prestação de serviços de TI, atendendo empresas de todos os tamanhos e de diversos setores, como engenharia, arquitetura, finanças, importação e exportação, eventos, franquias e por aí vai. A Terabyte já atendeu mais de 10 mil empresas realizando diversos serviços de informática, de projetos e consultorias personalizadas, a contratos de implementação e configuração de equipamentos e softwares, manutenção de equipamentos e suporte contínuo de TI. Hoje, nós estamos aqui com o Rogério Rutledge, que é fundador da Terabyte e especialista em gestão e consultoria de TI. E nós vamos falar especificamente sobre o contrato de manutenção, que é um serviço especializado de manutenção de equipamentos de informática que a Terabyte realiza para os seus clientes. Esse tema é muito relevante para todas as empresas, especialmente aquelas que estão enfrentando problemas ou tendo dificuldades para manter os seus equipamentos funcionando corretamente e não podem perder tempo e nem gastar muito com chamados de suporte técnico. Ninguém gosta de ficar esperando vários dias por um técnico de informática e muito menos de gastar uma nota para reparar um computador. E a Terabyte consegue garantir um atendimento rápido e muito acessível. Então hoje nós vamos nos aprofundar mais nesse assunto e entender exatamente como esse serviço funciona. Inclusive, se a sua empresa estiver enfrentando problemas na gestão de TI, tendo dificuldades para manter os equipamentos em ordem e realizar os reparos rapidamente e com um bom custo-benefício, entre em contato com a Terabyte e nós vamos te ajudar a garantir as intervenções técnicas necessárias e reduzir muito os seus custos com a manutenção dos equipamentos de informática. E antes de darmos início na nossa conversa aqui com o Rogério, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanharem aí todos os episódios do nosso podcast. Rogério, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Legal, João. Obrigado a você, uma boa tarde. É sempre legal falar sobre a Terabyte, sobre a nossa história, né? Até quando você me falou sobre o tema, eu busquei algumas informações do passado, revivi alguns certificados, é bem interessante, é gostoso poder falar sobre isso, cara. Bacana, bacana. Bom, vamos lá. Acho que para a gente começar, seria bacana a gente conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória da Terabyte. Você poderia contar um pouco sobre a história da empresa, sobre a sua trajetória aí no mercado de TI e o que trouxe vocês aí tão longe, né? Já são 27 anos nesse mercado, então seria bacana conhecer um pouco mais da história da empresa. Bom, legal, João. Tenho muito orgulho de dizer que a nossa empresa é uma empresa familiar, né? Então a gente iniciou os trabalhos lá em abril de 97. Na ocasião, nós éramos uma loja de informática. Existiam poucas lojas vendendo computador, né? Até em São Paulo era difícil, era muito nichado de Santa Efigênia e tal. E a gente, com a ousadia da idade e também com a credibilidade que meu pai acreditou na gente, né? Nós abrimos uma loja de informática em 97. De lá para cá, já houveram alguns ciclos de serviços e coisas que a gente vem evoluindo e vem acompanhando o mercado, né? O que o mercado dita, a gente vai correndo atrás ou vai se especializando ali. O que eu posso te dizer, em 97 a gente abriu vendendo computador, então vendia, montava e vendia. Depois de alguns anos, a gente viu que a parte de vender não era mais um bom negócio, né? E sim prestar serviços. Seguramente uns 20 anos atrás, assim, foi quando a gente fechou o nosso primeiro contrato de manutenção. E de lá para cá a gente vem evoluindo na parte de serviços. Nós conseguimos, eu consegui, por exemplo, uma certificação da Microsoft, né? Eu estava até buscando essa informação quando você provocou e uma dessas é que eu trouxe aqui, ó, o meu certificado, que ele é tão antigo que ele foi assinado pelo Bill Gates ainda na época, ele ainda era o nome da Microsoft.
Foi o meu MCP, meu primeiro que eu tirei em 2007, de Windows Server 2003 na época, né? Então, com essa certificação, a gente começou a prestar mais cuidado com os serviços ligados a servidores, certificações, e nós conseguimos o partner da Microsoft, né? Então a gente é partner Microsoft desde 2009. De lá para cá, cada ano a gente vem evoluindo. Você é obrigado a certificar funcionários, você é obrigado a fazer alguns cursos, ter algumas certificações. Então isso vem evoluindo. A Microsoft é exigente com relação a isso. Continuamos como partner, agora a gente evoluiu, né? A gente é Silver Partner. Então isso tudo foi ao longo desses anos. De lá para cá a gente vem evoluindo, né? E aprendendo também, né? Conforme a necessidade, conforme o mercado vai mudando, a nossa empresa também tem que ir se moldando às necessidades dos clientes, né? Por exemplo, quando houve a pandemia, muitos dos nossos clientes ainda não estavam preparados para trabalhar em home office, né? Não tinha ainda uma cultura tão disseminada. Então, ali foi um período em que nós tivemos muitos chamados, né? Todo mundo estava parando de trabalhar e a Terabyte quadriplicou o número de atendimentos. Mas me sinto orgulhoso de dizer para você que a gente conseguiu botar todo mundo para trabalhar em home office, alguns de uma forma improvisada, outros esperaram um pouco mais de tempo, mas a gente conseguiu colocar todo mundo para trabalhar, né? Então é uma trajetória longa, não é fácil ser empresário no Brasil, né? Mas eu vejo como bastante sucesso que a gente conseguiu trazer até aqui. Hoje a gente conta com mais de 25 funcionários, então a empresa cresceu bastante. Realmente é uma história muito legal mesmo, né? E aí quando a gente entra nessa questão do contrato de manutenção, você pode explicar o que é exatamente um contrato de manutenção de TI e por que ele é um serviço importante para as empresas? O contrato de manutenção é a terceirização do departamento de TI, né? Então imagina que você tem uma empresa e a sua empresa é de marketing. Então o seu foco é totalmente em marketing. Você cria as suas artes, você faz a sua divulgação, você faz tudo mais. Para que tudo isso funcione, você tem que ter estação de trabalho, você tem que ter um lugar para guardar os arquivos, você tem que ter o seu e-mail funcionando, uma impressora funcionando. Então o que nós fazemos, né? Depende obviamente do tamanho da empresa, mas a gente abraça a empresa como sendo o departamento de TI. Então a gente faz toda a parte de suporte. Então quando um usuário tem alguma dúvida, ele tem a quem recorrer, vai ligar para um dos nossos técnicos que vai atendê-lo. A gente faz a parte de gestão de ativos. Então a gente controla todos os equipamentos da empresa, sabe o que tem instalado em cada equipamento, sabe o que pode e o que não pode, de acordo com as diretrizes de cada empresa. Além disso, a gente presta também consultoria. Então tem em algum caso uma empresa quer trocar o ERP, por exemplo. Ela nos aciona e fala: olha, Terabyte, eu preciso de uma ajuda, alguém de TI aqui para falar sobre o novo ERP, e a gente faz esse trabalho. Então é a terceirização completa do TI, tanto na parte de suporte, de dia a dia, na parte de infraestrutura, que eu esqueci de dizer, mas precisa puxar um cabo, testar um cabo, fazer alguma coisa relacionada à infraestrutura, cabeamento, antena de Wi-Fi, nós fazemos também. Então o contrato ele é bem amplo, cara. Legal, realmente muito completo, né? E aí, quais que são as diferenças entre contratar um serviço de manutenção de TI, como o da Terabyte, e contratar um técnico de TI, seja internalizado ou seja um prestador de serviço terceirizado? Qual que é a diferença que vocês oferecem aí para as empresas? Vamos lá. Tem várias diferenças, né, que a gente pode pontuar aí entre um técnico interno, né, um CLT, e uma empresa terceirizada. A primeira é com relação a risco trabalhista. Então, quando você terceiriza todo tipo de serviço, você se livra, não sei como é que é uma palavra correta para dizer isso, mas você não tem mais os riscos trabalhistas, né, que infelizmente ainda é um problema para nós, né? Agora, tirando a questão dos riscos trabalhistas, eu acho que o ponto principal, João, é falar sobre
quando você contrata uma empresa, você tem uma equipe por trás daquela pessoa. Então, é uma equipe multidisciplinar. Você não tem só um sujeito ali que entende daquele cliente. Você tem várias pessoas por trás, que uma pode ser melhor em backup, outra pode ser melhor em antivírus, a outra pode ser atender mais a softwares do ramo de engenharia, por exemplo. E pelo fato de você estar contratando uma empresa, você pode usar um pouco de cada um desses profissionais, né? Nós temos, por exemplo, dentro do suporte, nós temos 3 níveis de técnico. Então tem um primeiro nível, é o sujeito que atende ao usuário e ele está limitado ao conhecimento das estações de trabalho. O segundo nível é o técnico que entende das estações de trabalho, mas também entende de servidor, de permissionamento, de GPO, de coisas ligadas aos servidores. E temos o terceiro nível, que é quando o servidor não liga, quando o firewall não funciona, que é aquele que dá o suporte aos problemas. Então, só para você entender, dentro de uma única parte do nosso contrato, que é o suporte, tem 3 níveis. Quando você contrata um CLT, você não vai conseguir ter esses 3 níveis, né? Ou você vai no intermediário e fica ali, ou você paga muito caro para ter o nível 3, sendo que ele está sendo utilizado para o primeiro nível, e aí o sujeito acaba ficando até insatisfeito com a empresa. Então eu acho que essa equipe multidisciplinar é um grande diferencial de contratar uma empresa, né? Um outro ponto muito legal é quando você terceiriza o serviço de informática, a empresa que está te prestando serviço, ela vive de tecnologia, né? Então ela está sempre focada em melhorar, em se atualizar. Então se sai um software novo no mercado, a gente precisa aprender um pouquinho sobre aquele software, a gente tem que conhecer para poder te passar uma noção do que como é esse software. Quando você tem uma pessoa interna, não, ela acaba se acomodando ali naquele universo e não vai atrás de uma atualização, né? Então, como pontos principais, eu acho que eu colocaria esses dois aí, né? Realmente, né? Vai muito além do que apenas um técnico de TI, né? Vai muito mais do que só isso. E como que funciona o contrato de manutenção da Terabyte em termos de custos e o que está incluso, né, no pacote, ou se tem diferentes pacotes, né? Até como você mencionou aí, que tem diferentes níveis de técnicos. Dá uma explicada para a gente, então, como que funciona o contrato desse serviço de manutenção. O nosso contrato hoje, ele basicamente se divide em 2 tipos de contrato, né? É um contrato no qual a empresa tem um número de máquinas que não justifica ter um técnico full-time naquele lugar, que o nosso número é em torno de 120 equipamentos. Até 120 equipamentos eu não preciso ter um técnico full-time dentro do cliente, mas eu preciso, por exemplo, de 2 visitas, 3 visitas por semana. Então eu atendo aquele cliente 3 vezes por semana, mais o suporte remoto. Então os usuários daquela determinada empresa têm direito a abrir chamados, e quando o técnico estiver presente na sede da empresa, por exemplo, ele faz esse atendimento presencial. Quando ele não estiver, a gente faz o atendimento remotamente, né? Quando passa desse número de 120, que é o que a gente aprendeu, que já precisa ter um técnico full-time, aí seria a alocação desse profissional. Sem deixar de ter o time por trás. Então tem uma pessoa ali fazendo o primeiro atendimento, o primeiro combate, como a gente gosta de brincar, mas por trás dele tem o nível 2, o nível 3. Quando ele tem alguma dúvida, ele mesmo técnico tem a quem recorrer, que é um dos membros da nossa equipe. Então ele passa também a ter, não é porque tem uma única pessoa ali full time que não tem o time por trás para dar respaldo a ele, né? E hoje, João, a gente, de acordo com as mudanças do mercado, a gente aprendeu que a forma mais correta, eu diria, de vender esse serviço é por um preço fixo mensal. Por quê? Fazendo um preço fixo mensal, eu assumo o risco da operação. O que eu quero dizer com isso, João? Se você tiver muitos chamados na sua empresa, você vai me pagar um fixo mensal por equipamento, um valor X.
Se você tiver muitos chamados num determinado mês, eu vou ter que lhe atender muitas vezes. Vou ter que colocar técnico para lhe atender, vou ter que deslocar técnico para lhe atender. Nesse caso, entre aspas, né, quem ficou com prejuízo fui eu que tive que disponibilizar muitas horas. Então, quando você tem um preço fixo mensal, a gente assume o risco da operação e faz com que você tenha uma manutenção preventiva, um cuidado mais de precaução, para que você não tenha a necessidade desse deslocamento de técnico muitas vezes, né? Então ficam todos satisfeitos. A gente, obviamente, tem ali o nosso serviço, o nosso contrato sendo honrado, e o cliente vê que o ambiente dele está seguro, está estável, não tem problema. Vez ou outra tem uma dúvida de usuário que é sanada pelo nosso time e assim vai. Então o nosso serviço, muitas vezes, quanto menos se fala, melhor é, sabe? Infelizmente é assim. Então, ninguém falou nada de problema de terabyte, então significa que está indo tudo bem, né? Significa que eu estou pagando por uma empresa que está cuidando, está fazendo as manutenções preventivas e a minha empresa está funcionando. Então, hoje a gente está nessa modalidade de preço fixo mensal, com essa distinção entre número de visitas semanais, ou a alocação full-time do colaborador. E dentro do contrato de manutenção, vocês também têm a capacidade de fazer atendimentos urgentes, né? No caso de alguns tipos de ocorrência, até mesmo com um suporte presencial. Você pode explicar como que funciona o atendimento de urgência e o suporte presencial em até 4 horas? Nosso chamado de urgência, na verdade, ele sempre se dá, ele dá início pelo remoto. Então, o cliente está sentindo uma falha ali, por exemplo, está sem internet. Ele liga para o nosso helpdesk, né? O nosso helpdesk faz o primeiro atendimento, entende o que está acontecendo, e muitas vezes a gente faz videochamada, a gente também tenta ali auxiliar para resolver o mais rápido possível. Mas se a gente entende que a gente não vai resolver, ou que o problema depende de uma intervenção física, né, que alguém tem que ir lá para mexer num cabo, testar alguma coisa, aí se dá a abertura de um chamado de urgência. Esse chamado de urgência a gente consta em contrato, a gente atende sempre no próximo período útil. Então, se o sujeito abriu de manhã, ele vai ser atendido à tarde. Se ele atendeu à tarde, vai ser no próximo dia de manhã. A gente cuida bastante disso. A gente tem dentro do nosso time alguns técnicos que se deslocam de motocicleta em São Paulo, que é uma vantagem. Então, tem sempre alguém próximo, senão a gente faz esse deslocamento e consegue resolver muitas vezes bem abaixo do prazo máximo. Esse prazo de 4 horas é o prazo máximo, né? Mas estatisticamente a gente atende em 2 horas esses chamados, né, para botar as empresas para funcionar, principalmente quando é crítico, né, que é algo relacionado a link, servidor, ou em alguns casos uma impressora específica. A gente tem bastante empresas de engenharia, por exemplo, que precisa imprimir uma plotter de um dia para o outro, é super urgente, a gente desloca o técnico para lá. Então a urgência também depende do cliente, da atividade do cliente, né? Então, todo computador X é urgente? Não, nem todo. Tem empresa que é mais urgente uma impressora do que um computador. Então a gente também tem esse discernimento de não ter uma tabela de chamado de urgência. É aquele momento, aquela necessidade que vai nos dizer se é urgente ou não é, em comum acordo com a empresa, né? Então a gente conversa com a empresa e, puxa, é urgente? De fato é urgente, vamos mudar a nossa estrutura aqui e botar alguém para atender lá. Sim, sim. Com certeza, isso realmente salienta a capacidade da Terabyte de se adequar às necessidades dos clientes, né? De entender e de não necessariamente fazer tudo só do mesmo jeito para todas as empresas, né? Mas compreender a realidade de cada uma. E além da manutenção, da questão ali de um suporte técnico, está incluso também ações de monitoramento preventivo, né? Dentro desse contrato de manutenção. Você pode explicar como que são essas ações e quais são as vantagens de ter esse monitoramento preventivo como parte do contrato de manutenção? É um dos nossos diferenciais, a manutenção preventiva. O que nós fazemos?
cada equipamento que está sob tutela da Terabyte recebe um software de monitoramento. Esse software ele fica coletando informações de consumo de disco, de uso de processador, de uso de memória, de temperatura, por exemplo, em alguns casos. E quando um desses coletores, desses indicadores, apresenta uma falha, um dos nossos técnicos toma uma ação preventiva, né? Essa ação preventiva depende do problema, obviamente, mas pode ser entrar em contato com o colaborador, entender o que ele está fazendo, por que aquele processador está usando 90% a mais de 2, 3 minutos, por exemplo. Pode ser uma ação do usuário ou não, pode ser um software travado, né? Então a gente simplesmente orienta ou entende, né, aquele momento, né, em que estava acontecendo a falha para corrigir. Ou, em alguns casos, por exemplo, memória RAM, né? Quando a máquina tem pouca memória e a pessoa usa várias abas do navegador, usa um ERP mais pesado, então a máquina começa a ficar lenta. E o usuário nem percebe, ele às vezes reclama um pouco, mas é que a máquina dele tá com pouca capacidade de memória, né? Então uma ação preventiva aí, depois de perceber isso, é colocar mais memória RAM no equipamento. Então você faz um investimento pequeno, coloca mais memória RAM e o seu usuário passa a ter mais máquina para trabalhar, vai conseguir trabalhar melhor, né? Então essa ação preventiva, inclusive, João, eu tive lendo, segundo o Gartner, que é um instituto de pesquisa, né? Para cada hora que é gasto com manutenção preventiva, você chega a economizar 5 horas de manutenção corretiva, né? Porque obviamente você pode tomar uma decisão com mais calma. Você não tá a máquina não está parada, né? Ela está lenta, mas ela não chegou às vias de fato de parar. Então aí a gente indica a compra de uma memória, nesse exemplo da memória RAM. E a pessoa consegue comprar memória, fazer uma cotação, a gente instala a memória e tudo ali funciona. Isso é um dos exemplos da manutenção preventiva, né? Existem outros, monitoramento de backup, monitoramento de link, todos esses monitoramentos estão dentro do nosso contrato de manutenção e são monitorados 24/7, viu, João? Essa ferramenta ela não descansa, ela está o tempo inteiro lá, cada uma hora o equipamento está ligado, ela está monitorando. Perfeito, muito bom. E no que diz respeito aos técnicos, sejam os técnicos alocados, né, que ficam ali nos clientes, sejam os técnicos que se deslocam no caso de ocorrências, como que a Terabyte lida com algumas questões, como possivelmente a ausência dos técnicos ou a necessidade de substituir um técnico que talvez não esteja atendendo às expectativas do cliente? Como que a Terabyte faz esse manejo dos técnicos que fazem o atendimento presencial ali? Boa pergunta, João. Essa é uma das vantagens de você ter um contrato com uma empresa, né? Quando o profissional que está destinado àquele cliente, ele falta por algum motivo, sempre ele nos avisa, né? Então, olha, não vou poder ir, tive um problema assim. Quando o profissional nos avisa, a gente automaticamente já gera um protocolo para suprir aquele cliente. Então, pode ser deslocar um outro técnico até lá, e a gente entra em contato com o cliente avisando, olha, nós vamos ter um atraso na chegada do técnico de X horas. Dentro desse período, dessa lacuna que não vai ter um técnico local, a gente tem o nosso atendimento remoto. Então o cliente ele não fica desamparado, né? Mesmo que o sujeito não esteja lá dentro, ele sabe que nós sabemos que o sujeito não vai, que ele vai ser substituído por uma outra pessoa que tem o know-how e capacidade para atender aquele cliente, e nesse período ele vai ser atendido remotamente pelo nosso time de suporte. O que nos dá essa flexibilidade, né? Primeiro é uma documentação robusta. Então todos os clientes que nós atendemos, nós temos toda a documentação daquele cliente. Quais são os usuários, senhas, acessos, qual é a planilha de segurança que ele tem, isso está disponível para todos os nossos técnicos. Então, mesmo que ele seja preferencialmente atendido pelo técnico X, os outros também conhecem aquele cenário, né? Nós fazemos um ciclo de técnicos, isso também é importante. Não quero que o mesmo técnico fique 2 anos dentro de um cliente.
né? Aí eu giro, então eu faço com que outros técnicos também conheçam aquele cliente. Vem uma cabeça refrescada, com novas ideias e acaba diversificando esse conhecimento, né? E passando por todos. Então, sempre que um técnico vai até um cliente, ele já foi alguma vez, se não foi, foi junto com alguém, então não é uma novidade para ele aquele ambiente, ele assume o posto do colega que não pôde ir e dá continuidade nos chamados. Todos os chamados são registrados, né? Então a gente sabe exatamente o que o colega fez no dia anterior, isso também é uma vantagem, está tudo ali, ele sabe o que foi pedido, o que foi feito. E assim a gente consegue substituir e trocar um técnico sem causar nenhum problema para o cliente, sem o cliente sentir essa troca, né? Bom, e quais são os problemas mais comuns que vocês encontram e que vocês solucionam para os clientes dentro dos contratos de manutenção? Existem situações, ocorrências que são mais normais de acontecerem, mais comuns? Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Legal, João. Até para responder essa pergunta, eu fiz uma busca no nosso sistema de chamados, né? Fiz um relatório do mês passado, até para você ter uma noção. Os três primeiros índices que a gente chama de categoria, né? Então, cada chamado ele tem uma categoria, na qual a gente tenta colocar uma única palavra para entender o que o usuário está pedindo ou alguma coisa assim. Então, os três primeiros sempre são preventivos, que é backup, queda de link e infraestrutura. Então, todos os dias, os nossos técnicos fazem tickets relacionados ao backup. Eles veem se o backup está funcionando ou não está. Então, esses são os chamados preventivos. Depois de chamados preventivos, os corretivos que eu consegui buscar lá, o primeiro é a instalação de aplicativos e software, né? Por padrão, o próprio usuário não pode instalar um aplicativo, né? A questão de limitação de acesso, por uma questão de segurança. Então, que quando ele precisa fazer a instalação de um aplicativo, ele é obrigado a abrir um chamado conosco. A gente vai entender se aquele software, se a empresa tem aquela licença, se aquele usuário pode fazer aquela solicitação ou não, se a gente precisa recorrer ali uma matriz de responsabilidade, né, para que seja alguém que dê o aval da instalação daquele determinado software, e aí faz a instalação. Então esse é o primeiro do que a gente chama de corretivo, né, da nossa lista. Depois vem e-mail, tanto a criação de e-mails quanto correção de falhas. Os e-mails têm bastante problema ao longo do mês, não envia, o sujeito não recebe, ou o contrário, o sujeito disse que te enviou, você não recebeu, e a gente faz ali toda a verificação para entender o que está acontecendo por trás daquela conta, né? E o último aí seria a impressora. A impressora ainda dá bastante problema de não funcionar, de, sei lá, não ter papel, não ter tinta, e aí a gente tem bastante chamados ainda relacionados à impressora. Então, primeiro, grande chave ali são os preventivos, depois softwares, e-mail e impressora. Acho que são esses os grandes números aí, cara. Legal. Realmente, as impressoras, eu acho que elas vieram para ser grandes inimigos da humanidade, né? Pois vida própria. O que dá de problema com impressora é realmente fenomenal. Bom, e você poderia dar algum exemplo para a gente, né? Já que você comentou aí bastante, né, dos chamados aí de serem contextos aí preventivos, você pode dar alguns exemplos de como que esse monitoramento preventivo já chegou a evitar problemas maiores para os clientes da Terabyte? Posso dar alguns exemplos, sim, João. Na verdade, isso é quase que diário para nós, né? Como a gente tem o monitoramento proativo, a gente está o tempo inteiro recebendo alertas. Mas alguns principais, assim, que chamaram a atenção. Foi uma empresa que a gente atende do ramo de crédito à pessoa física, que o servidor deles fica funcionando 24/7 e eles têm uma aplicação que o próprio cliente pode acessar e ver algumas informações relacionadas à operação deles. Esse servidor, ele estava passando por uma tentativa de invasão. E como é que a gente sabe disso, né? Então, toda vez que o sujeito tenta fazer um login no servidor e erra e falha a senha, né? Põe a senha errada, por exemplo, ele gera um determinado evento, um ID,
né, que é o 4625 o evento. Quando isso se repete por mais de 3 vezes, a gente recebe um alerta, fala, olha, tem um usuário tentando fazer login no servidor tal e ele já errou a senha por 3 vezes. Então é estranho, né? E nesse caso era um robô, a tentativa de um robô de invadir aquele cliente. E a gente conseguiu rapidamente, como ainda fora do horário de comercial, né? Não tinha ninguém trabalhando. A gente conseguiu bloquear o IP. No caso, a gente ainda fez uma precaução maior, que a gente só liberou acessos vindos do Brasil, porque esse IP era de fora, a maioria são de fora, né? Então a gente deu uma blindada ali no servidor até o próximo período útil para conversar, explicar todo o cenário, mas a gente conseguiu impedir essa invasão pelo monitoramento proativo. Outro problema comum que acontece, João, é a falta de espaço em disco. Então, todo computador que usa o sistema operacional da Microsoft tem que ter pelo menos 10% de espaço livre em disco, para que ele funcione corretamente. Ele faz uma paginação ali para poder funcionar. Nós temos um cliente grande do ramo de arquitetura e ele tem um servidor em nuvem que armazena teras e teras de informação. Esse cliente, nós projetamos o nosso alerta para quando chega em 20%. Então é preventivo, porque ainda não estávamos perto dos 10%, mas toda mudança, falando de 12 teras de arquivo, ela é demorada. Então nós conseguimos, quando chegou nos 20%, começou a acionar alerta, nós marcamos uma reunião com os gestores do escritório, explicamos, mostramos o nosso índice, e eles prontamente concordaram em fazer uma readequação de disco. Então a gente expandiu a capacidade de disco sem que a empresa parasse, né? Então foi uma decisão tomada com cautela, sem correria, e foi uma medida preventiva a partir de um indicador ali que é o espaço em disco, né? Então esses são 2 exemplos bons assim de que a gente conseguiu preventivamente tomar uma ação que ajude as empresas. Bacana, bacana, realmente ótimos exemplos. E quando a gente fala aí no contrato de manutenção, eu acredito que existem também medidas de segurança da informação, de conformidade com a LGPD também, né? Você pode explicar um pouco mais sobre quais medidas relacionadas à segurança da informação e LGPD estão incluídas nos contratos de manutenção para proteger os dados ali dos clientes? Claro, para a gente falar em segurança da informação, acho que tem que citar os 3 pilares, né, João, que é confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então a informação ela tem que estar sob uma tutela de confidencialidade. Como é que a gente atua sobre confidencialidade falando em contratos de manutenção? Por exemplo, quando a gente vai criar um usuário, a gente tem um modelo, todo um formulário que a empresa preenche, e a gente sabe quais departamentos ou quais pastas aquele determinado usuário pode ter acesso. Então o controle de acesso ele é feito na parte de cadastro, e como nós fazemos o cadastro, a gente tem sempre uma matriz. Quando a gente começa um contrato, a gente cria uma matriz em comum acordo com a empresa, né? Olha quais são as pastas que você tem, quem deve acessar cada uma delas, e na medida que vai trocando, contratou uma pessoa nova ou até demitiu uma pessoa, a gente é obrigado a ir lá e bloquear aquele acesso. Então é uma medida que o contrato de manutenção vai ajudar a empresa na questão da confidencialidade. Entre outras também a gente aplica multifator de autenticação, a gente coloca criptografia, mas aí depende de caso a caso, né? Integridade, quando a gente fala sobre integridade, a gente pode dizer que quando a gente implementa, por exemplo, um exchange num cliente que não tinha, esse cliente passa a ter uma criptografia no envio do e-mail. Então a gente garante o quê? Que o e-mail que eu enviei é exatamente o mesmo que você recebeu, a integridade daqueles dados, né? Disponibilidade. Quando eu tenho que falar sobre disponibilidade, né, quando as informações têm que estar lá, sempre lembro de backup. Então backup e disaster recovery, que é o plano para quando acontecer uma falha, o que eu tenho que fazer, quais são os meios que eu tenho para restaurar aqueles dados, né, para deixar aqueles dados novamente disponíveis, né? Então,
em linhas gerais, quando a gente fala de contratos de manutenção, essas seriam algumas das ferramentas que a gente ajuda a empresa a ter, ou a organizar, ou a documentar, que vão ali funcionar também para LGPD. Né? Muito legal. E quando a gente fala aí exatamente de custo-benefício, né? Isso aí realmente é um grande diferencial que a Terabyte consegue oferecer para os seus clientes. Como que o serviço do contrato de manutenção se compara a outras soluções de manutenção de TI do mercado? Eu acho que a questão do custo-benefício, João, como eu te falei no começo, né, a gente aprende a navegar de acordo com o mercado. Hoje o mercado dita que a gente tem que cobrar um preço fixo por ativo administrado. Nós, dentro de pesquisa de mercado, nós estamos ali quase que abaixo da faixa média do valor cobrado mensalmente por um ativo, né? Como que a gente consegue fazer isso? Tendo volume. Então, a partir da nossa história de mais de 20 anos de trabalho, hoje a gente administra mais de 3.500 ativos. Isso nos dá uma condição de negociar com os nossos fornecedores de ferramenta, de antivírus, por exemplo. A gente coloca antivírus em todas as nossas estações que são monitoradas, né? O software de monitoramento. Então, a gente consegue entregar para o cliente, para a empresa cliente, um serviço de excelência em função dela estar dentro de um pacote enorme de negociação de 3.500 ativos, né? Sem falar na nossa constante melhoria. Então hoje a gente já usa dentro do nosso sistema de chamados a inteligência artificial para ajudar ao técnico a entender mais ou ter um briefing melhor do que o usuário está pedindo. Então, às vezes o usuário escreve, né, quando a abertura é por escrito, uma ou duas frases ali explicando o problema dele. Então o nosso software, através do IA, ele já consegue dar uma filtrada, falar, olha, o João está falando de impressora, eu sei que ele usa um HP, modelo tal, e aí quando o técnico vai falar com o usuário, ele já está mais briefado, ele já tem mais informação relacionada ao seu problema. Isso faz com que com um técnico a gente consiga atender mais chamados, né? Então isso se reflete no custo e acaba nos tornando mais competitivos com relação ao mercado. Então eu acho que esse volume grande, essa história, né, nos ajuda, junto com a inteligência artificial embarcada nas nossas soluções, a ter um custo bastante agressivo aí para o mercado, cara. Legal, legal. E, bom, você já mencionou aí, né, dois exemplos práticos de como o monitoramento preventivo realmente preveniu ali algum problema maior de acontecer, né, de vir a acontecer com algum cliente. Agora, você poderia compartilhar algum caso, algum exemplo em que o contrato de manutenção da Terabyte como um todo fez realmente uma diferença significativa ali para o cliente, ajudou efetivamente a melhorar a qualidade das atividades, a manter os sistemas sempre em ordem, a reduzir os custos? Poderia trazer algum exemplo real para a gente? Posso sim, com muito orgulho, João. A gente atende a uma empresa que faz alocação de mão de obra, né? Então, faz alocação de profissionais que também trabalham com tecnologia, mas são consultores de um determinado software específico. Essa empresa nos procurou porque eles tinham uma TI interna que era dividida entre outras empresas do grupo, e essa TI interna não estava entregando o dinamismo que eles precisavam. Essa empresa é uma empresa que a gente chama descentralizada, ou seja, não tem lá o escritório central e cada um está na sua casa ou está no cliente. Então ele faz a alocação da mão de obra, o sujeito tem que ir na semana seguinte, está ali no cliente pronto para trabalhar. E o que significa isso? O sujeito tem que estar ali com um computador adequado, né? Com um software adequado, com todo o dimensionamento que ele precisa. Então nós conseguimos nesse cliente, junto com a parte logística, que também nós somos muito eficazes na questão logística, nós estamos localizados a 200 metros do aeroporto de Congonhas, então que em alguns casos possibilita a gente pegar um notebook, fazer a embalagem adequada e despachar para qualquer lugar do Brasil, né?
E fizemos isso, né, com esse cliente. A gente fez toda a gestão de ativos. A primeira coisa é que eles estavam meio perdidos com relação a quem estava usando qual equipamento. Até em função de pandemia e tudo mais, eles perderam. Então nós fizemos um primeiro filtro, um contato um a um dos colaboradores, fizemos a instalação do nosso software e em 3 semanas nós tínhamos todo o inventário daquele cliente documentado e a partir de então sendo monitorado. Esse é um cliente que a gente consegue medir o quanto nós mudamos pela pesquisa de satisfação que é feita. Então, a cada 6 meses eles fazem uma pesquisa de satisfação junto aos funcionários. Né? E um dos problemas sempre era a tecnologia. O meu computador é ruim, ou me entregaram um computador com defeito, o meu computador não funciona. E nas últimas 2 pesquisas a gente conseguiu reverter esse quadro. E ao invés da gente aparecer como uma crítica, a gente apareceu como um elogio. Né? De que os funcionários da Terabyte são muito atenciosos, que o atendimento é rápido e a questão logística também funcionou muito bem. Então a gente consegue colocar um computador em qualquer lugar do Brasil, em 2, 3 dias está na mão do funcionário. E isso é medido, né? Foi medido por essa empresa. Nós fomos elogiados por muitos dos colaboradores. Então é um orgulho poder contar esse case para vocês. O gestor da empresa, a gente faz uma reunião mensal para resultado e ele sempre traz boas informações do time dele, dos colaboradores dele, que estão satisfeitos com o nosso trabalho, cara. E quando a gente fala aí dos diferentes perfis de empresas, seja em porte, seja em setor de atuação, quais empresas que mais se beneficiam dos serviços de manutenção da Terabyte? Existem setores ou tamanhos para os quais esse serviço seja mais recomendado? A nossa grande vantagem é que não existe um nicho específico de empresas que usam tecnologia ou usam computador, né? Hoje em dia, toda e qualquer empresa precisa de um computador. 1, 2, 10, 100, 200, mas sempre tem a necessidade, o uso de um computador, né? Os nossos serviços, obviamente, eles se encaixam com empresas que tenham mais de 15 a 20 computadores. E aí é o nosso nível de entrada, né? E aí depende também da quantidade de computadores, o número de atendimentos que a gente vai fazer presencial naquela empresa, ou também atendimentos remotos, né? Mas todas as empresas podem se beneficiar do nosso serviço, né? Tanto da parte de consultoria, né? Da parte de implementação, a parte de cuidado contínuo, do suporte contínuo, a parte do suporte preventivo e a consultoria. Quando mesmo sendo uma empresa pequena, ela vai querer trocar o e-mail, vai querer trocar o ERP, vai precisar para quem perguntar, né? Então, tendo um contrato com uma empresa de tecnologia, você sempre tem para quem perguntar, né? Para quem colocar ali as suas dores, e a gente vai entender quais são as ferramentas que existem no mercado, quais são aquelas que a gente conhece, como que a gente pode ajudar e pontuar isso para os nossos clientes, tá? Então acho que são todos, viu, João? Todo mundo usa o computador, não tem jeito. Pois é, realmente. Muito legal, Rogério. E, por fim, quais conselhos que você daria para as empresas que estão considerando contratar um serviço de manutenção de TI? O que seria importante passar de informação aí para elas? Bom, João, a primeira coisa é procurar uma empresa como a nossa, que tem muitos anos de mercado, tem muita referência para poder apresentar, né? Então, nós temos muitos anos de mercado, mas não perdemos o frescor da jovialidade, né? Todos os nossos colaboradores são jovens, técnico é jovem, tem que ter garra ali, tem que ter vontade. Então é procurar uma empresa que tenha a estrutura, a robustez, a história, mas ao mesmo tempo esteja ali dentro das novidades também. Eu acho isso muito importante. Outra coisa
é legal quando a gente falou do comparativo entre eu ter uma empresa, um contrato como empresa ou um técnico CLT. Né? Então, eu acho que esse ponto é legal. Se você tem um CLT, você está ali limitado àquele profissional. Se ele falta, se ele tem um problema, se você precisa substituir ele, é complicado. Então, quando você tem um contrato, você não tem esses riscos, né? Você acaba tendo uma flexibilidade muito maior. Eu acho que esse é um ponto. Às vezes a gente se depara também, João, com empresas que prestam o serviço de contrato, mas é uma pessoa só, é o eu empresa. Então o cara tem ali uma empresa, ele começa atendendo 2, 3, 10 clientes. Quando passa de 15 clientes, ele já não atende bem, né? Já não dá a mesma resposta, porque ele é limitado, ele é uma pessoa sozinho. Então já passei por várias reuniões que o cara falou, olha, no começo era muito bom, o cara me atendia, mas depois de um tempo ele passou a não atender. Então não é má vontade, é porque ele cresceu e não está conseguindo te atender e ao mesmo tempo ainda não tem condições de contratar uma pessoa, né? Nós já passamos por essa fase, hoje a gente já tem outros colaboradores, os níveis, e a gente funciona muito bem. E entrega muitas vezes por um custo menor. Isso é engraçado, viu? Todo mundo tem, não, a Terabyte vai me cobrar muito caro. A gente apresenta o orçamento e às vezes, muitas vezes é menor do que o sujeito paga hoje, né? Tendo toda essa estrutura por trás. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração, né? Faz um orçamento conosco, deixa a gente apresentar os nossos diferenciais aí para que a gente consiga mostrar, né, pro cliente. Um outro ponto importante, João, que eu gosto de falar é assim, ó, não espera o problema acontecer para você buscar uma solução, né? Então muitas empresas, quando a gente fala de contratos de manutenção, agora eu não estou precisando, fala, não, você está precisando sim, né? Você está precisando a todo momento. Desde que você abriu a sua empresa, que você depende de um computador, depende de um sistema, depende de um servidor, por exemplo, você precisa de alguém que possa te socorrer quando o problema vier a acontecer, né? Porque a gente já vai estar estruturado. Não adianta quando o problema acontecer, você sair correndo atrás de uma solução. Até funciona, a gente vai conseguir te ajudar também nesse caso, só que você vai gastar mais. Se você procurar antes, a gente começar a trabalhar antes, a gente vai criar ali o plano de disaster recovery, criar organizar o seu backup, documentar o seu backup, e o risco de você parar é bem menor. Então, eu acho que esse é um conselho, não espera o problema acontecer, chama a gente, deixa a gente entender o que você precisa, apresentar essas soluções, apresentar o que o mercado oferece, quais são as novidades, né? Hoje inteligência artificial, por exemplo, é o que se fala o tempo inteiro, né? Os empresários querem inteligência artificial, mas não sabem direito nem o que é. Fala, não, deixa a gente entender junto, deixa eu te mostrar quais são as ferramentas que tem no mercado, para que você possa fazer a compra adequada ou a contratação adequada para a sua realidade, né? Então, eu acho que é isso, cara, que eu daria de conselhos aí. Legal, perfeito, Rogério. Cara, muito obrigado mais uma vez por estar compartilhando aí todo esse conhecimento, todas essas informações, né, e todas essas explicações aí sobre o contrato de manutenção da Terabyte. Tá, acho que bastante evidente que a Terabyte com certeza é a escolha certa para as empresas que precisam melhorar a sua capacidade de manutenção, de monitoramento dos equipamentos, melhorar a eficiência do suporte, principalmente em questões de custo-benefício, além de todas as decisões que podem vir junto com isso, né, de todo o suporte, toda essa consultoria personalizada que a Terabyte oferece para seus clientes para auxiliar aí nas decisões que dizem respeito à estrutura de informática das empresas, né? Eu acredito que o pessoal que nos acompanhou aí está bem munido das informações para fazer a escolha certa quando diz respeito a um parceiro para cuidar dessa área. E claro, vocês podem contar sempre com o apoio da Terabyte para garantir a qualidade da infraestrutura de TI da sua empresa e manter todos os seus equipamentos em ordem, monitorados e ter um suporte técnico preparado e capacitado para agir rapidamente em resposta a qualquer chamado de suporte. Vocês podem encontrar a Terabyte no LinkedIn, basta pesquisar por Terabyte Consultoria em TI e também podem encontrar ela no Instagram procurando terabyte.ti. Além disso, vocês podem acessar o site terabyte.com.br e lá vocês vão encontrar em muitos detalhes
todas as soluções que a Terabyte tem para oferecer para a sua empresa e também o nosso blog, onde tem vários artigos ali muito bacanas que vão mais a fundo em alguns assuntos específicos relacionados à tecnologia da informação. E não se esqueçam de se inscrever no canal e de ativar as notificações para acompanhar aí todos os nossos vídeos. Fiquem à vontade para nos contatar, o nosso time de especialistas está pronto para conversar com você e te ajudar a encontrar as melhores soluções para implementar uma gestão de TI excelente na sua empresa. Rogério, muito obrigado mais uma vez. Qual que é uma mensagem final que a gente pode deixar aí para o pessoal no que diz respeito aí ao monitoramento dos equipamentos e o suporte técnico de informática? Legal, João, se pudesse falar, cara, primeiro o custo fixo mensal, que é o nosso diferencial, o tempo de vida, de história da Terabyte é um grande diferencial nosso também, e aquela questão que a gente acabou de pontuar, cara, não espera acontecer o problema para nos contatar. Então, vamos antes, vamos entender a sua estrutura antes, entender o que você precisa para que a gente tenha um dia a dia mais confortável aí. Perfeito, perfeito, faz total sentido. Muito obrigado, pessoal. Nos vemos aí no próximo episódio.